A Clarice Sterling, ela trata sobre o movimento do crime organizado a partir de 90, das máfias, como se fosse uma coisa de interesse econômico. Os caras querem ficar ricos, os caras querem poder, querem ganhar dinheiro com coisa criminosa, então as máfias resolveram se unir. Isso é a ideia principal do livro Máfia Globalizada, da Clarice Sterling. E ela vai ali tentando concluir que quem é a máfia que fez esse sindicato do crime foi a máfia russa. O que de fato aconteceu é que na década de 50, a União Soviética, no pós-Segunda Guerra, e todo aquele movimento que eles foram tomando toda a parte do leste europeu, a NKVD, ou KGB, descobriram que a China estava traficando drogas no intuito de desestabilizar territórios inimigos, viciando as populações do território a ser atacado, ali perto do Japão, Malásia, países perto da China, corromper pessoas e obter ganho político. Esse era o plano que a China estava fazendo com a questão do ópio de drogas, com uma guerra química, uma guerra de drogas. Quando os soviéticos descobrem isso, eles entenderam que eles poderiam potencializar em muitos por cento essa guerra. E óbvio que o alvo principal dos caras era os Estados Unidos e todo o Ocidente como um todo. Então a KGB, eu digo KGB de modo genérico, existem outros órgãos, né? A KGB, a GDI, enfim. Eles começam a utilizar os países satélites que eles estavam dominando, que no caso dessa guerra às drogas, a guerra utilizando as drogas, né? Que chamava de magia rosa, foi pela agência chamada ZS da Tchecoslováquia. ZS é uma agência de inteligência da época da Tchecoslováquia que é igual à KGB soviética. Então, o que eles fazem? Eles mandam agentes para dentro que já estavam dentro da América, norte de América do Sul, América Latina, e começam a ver como é que eles vão fazer a produção de droga. Porque já existiam grupos que vendiam droga, isso era óbvio. Mas não no nível que eles queriam e não na forma sistematizada que eles queriam e não como arma como eles queriam. Então, quem sistematizou o narcotráfico foi a KGB. Ou os soviéticos, vários grupos, né? À época, a KGB não tinha tanta força como tomou depois, né? Nikita Khrushchev teve uma ideia de espalhar para todos esses países satélites que eles iriam desmoralizar a burguesia através da utilização de drogas, que os jovens dos 20 anos para frente, na década de 80, já estariam destruídos. Isso é um plano de 56, 57 já em prática. Ele queria fazer com que o dinheiro desses caras bancasse o movimento e, ao mesmo tempo, fazer de palhaço as forças militares dos países atacados. Né? Mais uma vez, é muito extensa essa história, mas quem quiser interesse no livro, enfim, é mais ou menos essa história. Então, quando esse cara ele vem para a América Latina, por exemplo, conversar com os irmãos Castro, Cuba foi o porto seguro da União Soviética a treinar os futuros os narcoterroristas e os narcotraficantes. Estou falando de 56 para 60. Isso em 64 já estava em todo vapor. Pelos relatos do general Serja, se não me engano é Serja, que foi um dos generais de alta patente da Tchecoslováquia, que ele abandonou o barco, ele comentou que, por exemplo, no Brasil, esse plano em 64 já estava a todo vapor. Ele cita o Brasil. Cita a Venezuela, qual que era a função da Venezuela, qual que era a função de Cuba. E que eu acho mais importante dessa história, para poder linkar com a questão do Rio de Janeiro, é que os caras haviam uma escola de narcoterroristas e narcotraficantes. Por que eu estou citando os dois? Narcoterroristas e narcotraficantes.
Porque na época eram cursos separados. Essas guerrilhas da América Latina, Farc, Mir chileno, todos esses guerrilheiros que tiveram aí, principalmente os que estavam no Brasil, eles estavam sendo treinados pela União Soviética. Ah, mas era pela Tchecoslováquia, era por Cuba. Era só peão. As ordens saíam de lá, tudo saía de lá, conforme era feito. Então, assim, olhando os documentos, você observa que, no caso do Brasil, ele foi o último país a ser colocado de forma substancial, extremamente organizada, essa questão do narcotráfico. Mas ele foi. E nós, 2025, ainda não entendemos isso ainda. Todo esse plano que surge na cabeça de Nikita Khrushchev logo depois da morte de Stalin, que ele assume o chefe do partido, ele tem esse plano aí porque ele ficou admirado com os chineses, mas colocou num plano muito maior, porque a KGB tinha muito mais agentes, muito mais informações. Eles colocaram isso em prática por diversos meios, atacando diversas áreas, e nós até hoje não entendemos isso. Então, eu poderia elencar diversos erros aqui, né? E eu acho que o erro principal, que é aquilo que eu comentava com você do vídeo daquele coronel, é acreditar que o tráfico de drogas ele é simplesmente um ganho pecuniário, ou seja, é só dinheiro, que é o que a Clarice Starling tenta colocar na tese dela ali sobre a questão das máfias, sem citar nada de questão política, ideológica. Acho que esse é o nosso maior erro, enquanto país, enquanto pessoas que estão olhando para essa questão da segurança pública, que não estão entendendo isso. Quando as pessoas veem hoje, ou quem vê, essa briga que o Trump está fazendo com a Venezuela e com o cartel de Cali ou Medellín, não, cartel dos Solis, né? Que está na Venezuela, o cartel dos Solis, na figura do Maduro, eles estão achando que é simplesmente uma briga por território, é uma briga por ego. Minar esses caras é minar o dinheiro deles. Ir no território de uma favela, ou mesmo com um país, e fazer uma briga por guerra, por armas, ela é funcional? Pode gerar um efeito psicológico, sim. Aí entra numa questão de princípio de guerra psicológica, que esse não é o intuito. Agora, se você quer realmente acabar com isso ou dirimir isso, diminuir um pouco essa merda, é mexer no dinheiro dos caras. Que dinheiro? Pra quem vai? Como é que o plano foi executado de você colocar, por exemplo, tanto em Cuba já tinha dado o golpe em 59, né? Em 59 os irmãos Castro lá assumiram o poder em Cuba. Então, eles ficaram ali até 62, 63 tentando convencer Fidel Castro dele ser mais ameno, né? Porque o Fidel Castro era um porra louca de escala maior, né? Então, assim, quando os caras partem pro México, Chile, Equador, Peru, já existia tráfico de droga nesses lugares. O que eles fizeram? Eles mandaram agentes do serviço secreto deles levantar informação. Quem é o político corrupto? Quem é o polícia? Quem é o juiz? Quem é o cara da mídia? Quem é o viciado em droga? Quem é o cara que gosta do puteiro? Foi isso que eles fizeram. Fizeram um dossiê. Eles citam o documento aí que tinha mais ou menos na América Latina 10 mil pessoas treinadas para serem narcotraficantes. Treinadas. Mas passavam na América Latina de 100 mil pessoas dentro dessa lista. Entre jornalistas, militares, governo, empresários. Então agora, depois que a segunda edição desse livro é de 98. Do Red Cocaine, a segunda edição é de 98. Ele atualizou algumas fontes. Então, se você tinha em 60 e alguma coisa, empresas de importação e exportação, já montada por agentes
da União Soviética ou por outros comunistas. E eles já lavavam dinheiro para o crime organizado, porque era um crime organizado. Esse termo foi cunhado pelos soviéticos. Como é que faz para você agora em 2025 achar que você vai um território totalmente tomado pelo crime, como o caso do Rio de Janeiro, com uma operação policial você vai resolver o problema? E eu não estou dizendo mais uma vez que ela não deveria ter ocorrido. Eu estou dizendo que ela tem que ser uma operação que vai abrir como uma escola de samba o primeiro carro, como é o nome do primeiro carro que chama, que abre o negócio. Abre alas. Abre elas. Uma operação tem que ser o abre elas. Se parar só nisso, não vai resolver problema nenhum. Você tem noção que na década de 40, 50, tanto a União Soviética quanto, por exemplo, a Alemanha, os caras queriam uma nova Grécia. Os caras eram aficionados por esporte e os caras tinham estudos fodidos sobre, por exemplo, uso de anabolizante na década de 50, tanto na Alemanha quanto na Rússia. E no caso da Alemanha, Hitler financiou muito esse tipo de estudo. Qual, qual era o tipo de droga que faria o soldado alemão um super soldado? A heroína? O êxtase? O crack? A cocaína? Qual droga que faria o soldado alemão um super soldado? Por que os russos utilizavam vodka para os soldados? São pessoas que estão mexendo com um tipo de medicamentos, drogas sintéticas, drogas legais ou não, no mínimo, nós estamos falando aí de 1920 e 30. No mínimo, no mínimo. Eu não vou falar do gás mostarda, esse tipo de coisa da Primeira Guerra Mundial, porque já vi estudos químicos. Mas assim, que eu tenho certeza absoluta que em 30 eles já estudavam esse tipo de coisa como um fenômeno para ou desmotivar os soldados, dos inimigos, ou aumentar a potencialidade dos soldados deles. Você já viu o potencial evolucionário daquilo? Já vi. Então, em 1950, quando eu estou falando para você sobre esse tipo de estudo de usar a droga, ou no caso que eles têm assim o ópio e o LSD, mas depois o Nikita Kuchayev fala assim, não, tem que ser a magia rosa, que é a cocaína, e ele falou que daqui a 20 anos isso aqui vai ser a droga do mundo, e foi. Quantos cientistas estavam estudando os efeitos disso? Em prisioneiros, em pessoas do próprio povo. Você acha que esses caras têm algum padrão moral de utilizar algum tipo de substância em alguma pessoa para ver realmente o efeito? O efeito de aceitação? Sequestrar pessoas que são extremamente anticomunistas e você ir utilizando determinado tipo de drogas até você dobrar a mente dessa pessoa? Eles fizeram isso. Quando eles desmoralizaram, o movimento comunista desmoralizou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o que que foi? O que que foi o maio de 68 na França? O que que isso repercutiu na Guerra do Vietnã? Quantos soldados americanos viciados em droga? Imaginar de um filme ou de uma coisa que a pessoa não entende nada de porra nenhuma de efeito militar, dizer que uma tropa como os Estados Unidos estava perdendo para os Vietcongs, quem fez perder a guerra para os Vietcongs foi a propaganda e a droga. A propaganda dentro dos Estados Unidos. O que foi aquele movimento lá? O New Deal não. New Age. New Age. Lá, com o Jimi Hendrix, os caras tudo drogado, não sei o quê. Da onde surgiu isso aí? Ao mesmo tempo que eles estavam usando, e aí a gente pode falar isso depois mostrando outros livros, ao mesmo tempo que eles estavam usando o negócio das drogas, tava a desinformação comendo solta. Agência de propaganda. Então a gente pode falar, por exemplo, do, do Anthony Sutton, né? Que é os banqueiros de Wall Street e os bolcheviques, né? Que também tem aí. A gente pode falar do livro Desinformação. Entende? É tudo junto. Cada secretaria da KGB
tomando parte de um plano. Uma secretaria não sabia o que o outro estava fazendo. Somente o alto escalão, que era 5, 6 pessoas, conheciam o plano como completo. O resto as pessoas só conheciam como parte. E tudo tocando ao mesmo tempo. Uma coisa de utilidade para o público. O que você já leu sobre esse assunto? Sobre o quê? Sobre KGB, sobre comunismo? Ah, eu li tudo que o professor Olavo pediu e um pouco mais. Histórias do comunismo, história da KGB, história do serviço secreto. Lembra de uma aula que ele passou uma lista lá, que alguém perguntou, o que precisa para entender o comunismo? Ele passou. Globalismo. Li muita coisa. É por isso que eu falei, é muito difícil você separar essas informações, porque anda tudo junto e misturado, né? É tudo... O que eu fico mais, assim, puto, no sentido do... Primeiro que o brasileiro não conhece esses livros, que são livros antigos. Brasileiro é foda, né? Né? São livros, mas eu digo brasileiro não o povo, né? Eu acho que a pessoa que se diz conservador de direita, sei lá que porra como ela se denomine, se ela quer falar alguma coisa de segurança pública, isso aí devia ser a cabeceira dela. E não é ler CV e PCC do Carlos Amorim. Isso é o Bevado. É. Isso aqui é o que a pessoa deve, no mínimo, conhecer de cabo a rabo. No mínimo. Porque não é que você vai idolatrar os autores. São as quantidades de fontes e documentos que estão dentro dos livros. Que você vai buscar. Por exemplo, o livro do Mauro Abranches lá. O Elo Perdido, né? Que você comentou, né? O Elo Perdido. Que também conta a história da STB, né? A STB é toda a agência, né? Da Tcheca. É toda a agência. E as IS é como se fosse só a KGB, uma agência. Esse livro aqui, o Red Cocaine, ele complementa esse livro do Mauro Abranches. Então, assim, a pessoa que fala sobre política no dia a dia e não domina o mínimo de filosofia política, né, pelo menos a história do transcorrer da política desde no mínimo o livro do Platão lá, a Politeia, né, a República, a Politeia, até para cá, é a mesma coisa. Você falar de segurança pública no Brasil e você não entender que é um projeto organizado, programado, que tem várias camadas para destruição da sociedade, não só brasileira, mas americana e ocidental como um todo, do que você está falando? Do que exatamente você está falando? Eu tenho alguma parte de Antônio Gramsci na Revolução Cultural? Tem. Mas Nikita Khrushchev, não sei se sabendo ou não, se ele tinha lido Anthony Gramsci ou não. Nikita Khrushchev, numa reunião, fala assim: nós temos que elevar os narcotraficantes a virar status de celebridade, porque nós precisamos desse lucro proletariado. Isso é uma frase do Nikita Khrushchev. E o que acontece com o Escobar em 80, 81, 82, sei lá? Que ele faz a própria cadeia dele para ficar preso. O que acontece no Brasil depois com a minissérie Narcos? E depois Netflix cheio de documentários lá com o filho do Pablo Escobar, o amigo do Escobar, transformando esses caras em superstar. Você imagina que o cara faz uma reunião em 56 e fala isso. E anos depois, 50, 60, 70 anos depois, você vê isso acontecendo, o que você imagina? Quando o general Serja, ele abandonou do serviço secreto dessa CS, da Tcheca, e ele correu para os Estados Unidos, em 68, e ele levou todos esses documentos, e ele contando, as autoridades americanas riram da cara dele.